Fala pessoal, tudo bom? A gente está adicionando alguns vídeos para poder ajudar no entendimento do livro e é importante falar sobre porcentagem de área molhada, tá certo? Existem alguns vídeos aqui no meu canal que já falam sobre isso, mas eu vou fazer um especificamente para esse capítulo 10, que é o capítulo que tem um primeiro exemplo aqui com irrigação por gotejamento. Só para entendimento, a cultura é o tomate, tá bom? E aqui eu mostro como é que é feita essa continha. Mas eu primeiro queria explicar para vocês certinho como é que é feita essa conta, tá certo? Para que vocês entendam bem esse material e eu vou explicar depois como é que funciona o PW e o espaçamento entre gotejadores, tá bom? Então vamos lá. Eu nos primeiros capítulos do livro, eu falo que a porcentagem de área molhada é um critério que você vai adotar para você escolher a vazão do seu gotejador, tá certo? E o espaçamento entre os gotejadores. Mas eu vou explicar melhor como é que funciona esse critério, tá certo? No caso da irrigação localizada, o que acontece? Você vai ter uma plantinha aqui, outra plantinha aqui e outra planta aqui. O espaçamento entre uma planta e outra, no caso do nosso exemplo aqui, é de 1 por 0,5. Espaçamento entre linhas e espaçamento entre plantas, tá bom? Então, se você for considerar o espaçamento entre plantas, daqui para aqui, vamos considerar que é a metade, tá certo? Nós temos aqui 0,5 metros. E entre linhas, você vai completar, você vai ter um espaçamento de 1 metro, tá ok? Então, nós temos 1 por 0,5. Isso aqui, pessoal, vai representar a área total da minha cultura, tá certo? Então, a área total da minha cultura vai ser dada por 1 por 0,5. 1 por 0,5. Tá aqui. Aí o que acontece? A literatura recomenda que, quando você for irrigar a sua linha de gotejamento aqui, vamos dizer que ela vai formar uma faixa molhada, vou botar aqui a linha de gotejamento, os gotejadores, ela vai formar uma faixa molhada, tá certo? Se você for levar em consideração isso aqui, essa faixa molhada ela é um retângulozinho, quando o bulbo sobrepõe um ao outro, tá bom? Sobreposição do bulbo, ela forma uma faixa molhada, tá certo? Que está aqui dentro. Qual é o comprimento desse diâmetro aqui? Esse comprimento é dado, ó, esse valor daqui é igual a isso aqui, ó, é o espaçamento entre plantas. E quem vai ser essa outra unidade aqui, essa outra dimensão aqui, ó? É o diâmetro do bulbo, então é chamado de diâmetro molhado. Então a relação entre o diâmetro molhado do bulbo formado pelo gotejador e o espaçamento entre plantas vai formar a sua área molhada, tá ok? E o que recomenda a literatura? Uma porcentagem de área molhada de, no mínimo, para a nossa região aqui no Nordeste, 33%. Ou seja, a área molhada pela área total, vezes 100, é claro, ela tem que ser de, no mínimo, 33%. Isso aqui é o que está no livro, que eu comento com vocês, e está na literatura, muitos autores recomendam isso aqui. Mas eu vou explicar a vocês agora que, não obrigatoriamente, você precisa utilizar isso aqui. Você tem que levar em consideração, e principalmente, a cultura e o gotejador próximo à cultura, que é o que é mais importante. Já existem alguns trabalhos que falam que esse valor daqui é alto, não precisa ser seguido. Você pode trabalhar com vazões ou porcentagens menores. Se a porcentagem é menor, então eu posso, por exemplo, deixar os gotejadores mais afastados um do outro. Se eu deixo ele mais afastado um do outro, eu tenho uma vazão menor na linha, um dimensionamento menor do projeto. Existe uma questão econômica por trás disso. Mas nesse exemplo aqui do livro, eu vou mostrar para vocês porque eu preferi trabalhar com um gotejador mais afastado. Então, eu espero que você já tenha lido o primeiro capítulo do livro, tá certo? E já tenha entendido essa ideia aqui de porcentagem de área molhada, espaçamento, diâmetro máximo, tá certo? Então, vamos lá.
é a cultura do tomate. Então, aqui na planilha aqui eu coloquei 0,5 entre plantas e 1 metro entre linhas. Mesmo que às vezes eu não considere que esse valor seja o adequado, eu sempre utilizo esse valor 33% como o básico. Mas eu vou analisar cada cultura, cada vazão de gotejador, cada espaçamento para poder ver se está certo. Então aqui eu escolhi o agisolo, vermelho e amarelo, existem alguns solos aqui. Vale salientar que esse trabalho aqui é do pessoal de Mossoró, que é um trabalho bem bacana, que eles dão uns coeficientes, você só vai mudar o tipo de solo e a vazão que você vai chutar. Eu escolhi essa vazão aqui de 1,44, é porque esse exemplo eu utilizo em sala de aula para trabalhar com gotejador com uma pressão menor. Depois eu posso explicar para vocês porque eu pego um 44 e eu não pego 1,6, que é a vazão nominal. Mas vamos lá, peguei a vazão de 1,44, vou só dar um exemplozinho aqui a vocês. Então, se fosse uma vazão menor, você pode ver aqui o diâmetro molhado. Ó, eu tenho que ter no mínimo 33. Então, com 1 litro por hora, eu não atenderia esse critério. Só iria atender ele depois de 2 horas de irrigação, que talvez seja um pouco demais para a minha cultura. E aqui estão os dados, inclusive a profundidade do meu solo. Então, 1,44 é um valor que permite que entre o tempo de 1 hora a 2 horas você tenha esse valor de 33 centímetros, 0,33 metros, tá bom? Então eu adotei aqui. Agora, qual vai ser o diâmetro que eu vou adotar aqui como padrão e qual vai ser o espaçamento entre emissores? Eu retirei do livro aqui essa figura, tá certo? Para que vocês, quem estiver acompanhando com o livro aí, pode dar uma pausa, dar uma olhadinha para entender melhor. Aqui são os gotejadores, tá bom? E esses gotejadores, nesse primeiro aqui, eles estão a cada 20 centímetros, certo? Aí eu coloquei o gotejador, cada 20 centímetros, e considerei 1 hora de irrigação, ou seja, o diâmetro molhado do meu gotejador foi de 28,9, né? Vamos arredondar para 29 centímetros. 1 hora de irrigação, tá bom, pessoal? Aí o que acontece? Quando eu irrigo, e o outro gotejador vai irrigar também, esses bulbos eles vão se sobrepor aqui, ó. A sobreposição, então ele vai formar, como eu falei a vocês, a faixa molhada, tá certo? Formou uma faixa molhada aqui do meu gotejador. Então, eu adotar o gotejador a cada 20 centímetros com 1 hora, já estaria certo. Por quê? Observem a cultura, tá certo? Eu coloquei o gotejador um pouquinho afastado do pé da planta para poder visualizar melhor, mas eu considero que ele esteja mais próximo à planta. Não vai faltar gotejador no pé da planta. Então, considere que tem um gotejador aqui, ó, vamos seguir a linha, outro gotejador aqui, e outro gotejador aqui. Ó. Então, quando você irriga, mesmo que você irrigue pouco, você tem uma garantia de que esses gotejadores vão atender a zona radicular da sua cultura. Mas, professor, 29 centímetros ainda não é o PW ideal, que seria de 33%. Não estou preocupado agora, nesse momento, com 33%, porque eu sei que na literatura pode-se irrigar com um valor menor do que esse. Esse aqui é um padrão para poder você seguir, tá certo? Aí o que acontece? O que eu me preocupo aqui é com isso aqui, ó. Se eu tenho um gotejador, vou trocar a cor aqui para vocês entenderem melhor. Se eu tenho um gotejador no pé da minha planta, eu tenho uma garantia que não vai faltar água para ela. Na verdade, eu não tenho só um, não. Eu tenho 3 praticamente, né? Deve dar uns 2,5 aqui na hora de fazer a conta. Então, eu vou anotar aqui no canto. Ou seja, trabalhando 1 hora de irrigação, certo? A 29 centímetros de bulbo, vou botar aqui o DW, com um espaçamento de 20 centímetros, vou colocar aqui um chequezinho, tá certo, dá para utilizar, tá bom? Mas se eu aumentar esse espaçamento, como eu falei a vocês, se eu aumentar o espaçamento aqui, ó, de 20 para 30, se dá para enxergar aqui, aqui tem um 30, 0,3, entre cada gotejador. Esse desenho aqui eu fiz no AutoCAD, então as medidas estão bem certinhas, tá bom? O espaçamento entre plantas é 50. Então, vamos aproximar essa linha daqui dos gotejadores. Ó. Eu vou ter, considere que aqui é o caule. Eu tenho um gotejador aqui, outro gotejador aqui. O mesmo para outras plantas. Tem vezes quando muda um pouquinho o espaçamento, tem um gotejador no pé, colado. Tá vendo? Eu desci aqui, ó. Eu tenho um gotejador no pé. Tem um gotejador no caule, tá certo? Então, eu não tenho preocupação se vai
bater esses 33% não estou preocupado com isso, tá certo? Porque eu sei que vai ter sempre um gotejador bem coladinho no caule da minha planta. Inclusive, na fase inicial de irrigação, você não vai irrigar 1 hora, com certeza. Na melancia lá, a gente irrigava na fase inicial, acho que era 30 minutos, para atender o critério, tá certo? Então, eu sei que próximo à minha planta vai ter um gotejador que vai umedecer meu solo, tá certo? Para poder, se eu for trabalhar com semente, germinar. E na fase de desenvolvimento dela, ela vai ter também um gotejador, porque assim eu só vou conseguir aplicar um pouquinho mais de 1 hora numa fase mais crítica, no ET0 maior. Então eu não me preocupo com isso aqui, eu vou me preocupar com isso aqui. Agora vamos considerar uma outra situação, 40 centímetros. Aqui nessa situação eu tenho um gotejador por pé também, tá certo? Esse aqui está colado, mas comparado aqui às outras situações ele já não está tão. Esse aqui já me preocupei, tá bom? Porque ele vai atingir a planta? Não vai não, ó. Aqui vai atingir com esse aqui, ó, um pouquinho. Mas só se ele irrigar aqui depois de 1 hora de irrigação. Como eu falei, na fase inicial que falta, que às vezes você aplica menos água, talvez esse bulbo aqui não atinja meu solo. E vale salientar aqui um experimento de um colega nosso aqui com a cultura do coentro, que o gotejador até se tocava aqui, mas se ele não tem uma sobreposição bacana, a semente talvez não germine, porque na parte do bulbo a água se concentra maior no meio, né, pessoal? Então tem a frente de molhamento, vai chegar água aqui, mas não vai concentrar. Então, nesse caso aqui de 40, eu evitaria a utilização. Se for um solo arenoso, mais arenoso é que você vai evitar mesmo. Então, para 1 hora aqui, ó, eu trabalharia com 20 centímetros ou com 30 centímetros, mesmo que esse gotejador não atinja o PW ideal. Então eu teria um diâmetro molhado de 20 centímetros e espaçamento entre gotejadores de 30 centímetros, que isso aqui eu conseguiria ter linhas mais compridas e um projeto, por ser do mesmo tamanho, com uma vazão menor. Tá bom, pessoal? Dica importante, professor, esse solo aqui é um solo argiloso, mas fosse um solo mais arenoso ainda, então você teria que ter mais cuidado ainda. Aí vale a pena conhecer o solo local, inclusive fazer esse estudo de campo para dar uma comprovada se esse gotejador daria para trabalhar com ele, ou então você, para diminuir o seu risco, trabalharia com um gotejador bem mais próximo um do outro, para você garantir que a planta não vai faltar água para a cultura. Eu espero que vocês tenham entendido até aqui, tá certo, pessoal? Só para terminar aqui, ó, qual seria o diâmetro? Eu vou arredondar para 29 aqui, porque foi o valor que eu utilizei no livro. 29% e o espaçamento entre gotejadores. Ó. Se fosse de 20, eu teria 2,5 gotejadores por planta, mas como eu quero trabalhar com 30 centímetros, 1,67. Então no livro aqui, ó, vai estar uma explicaçãozinha rápida disso aqui. Vou adicionar esse vídeo aqui ao material antes de mandar para vocês. Colocar aqui, procure no link tal, que aí você vai clicar aqui dentro e vai cair nesse vídeo aqui do YouTube. Aí está a explicação, está aqui a figura que eu utilizei para vocês e com a condição de 2 horas de irrigação por dia. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um abração e até mais. Tchau.